Pessoal, função. O que é a função? O conceito de função é um dos mais importantes em toda a matemática. O conceito básico é toda vez que temos dois conjuntos e algum tem uma associação entre eles que faça corresponder a todo elemento do primeiro conjunto um único elemento do segundo conjunto, ocorre uma função. O uso de funções pode ser encontrado em diversos assuntos. Por exemplo, na tabela de preço de uma loja, a cada produto correspondente a um determinado preço. Outro exemplo seria o preço a ser pago numa conta de luz, que depende da quantidade de energia consumida. O valor que você paga, outro exemplo, o valor que você paga numa corrida de táxi depende do quilômetro rodado, entenderam? Por exemplo, vamos lá, um diagrama de setas. Nós temos aqui o conjunto A e o conjunto B, certo? Um conjunto A e um conjunto B. No conjunto A, nós temos 1, 2, 3 e 4. No conjunto B, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Essa relação é uma função? Nós estamos vendo aqui, setinhas ligando. Por exemplo, o 1 não está ligando com nenhum elemento em B. O 2 está ligando com um elemento em B. O 3 está ligando com um elemento em B. E o 4 também está ligando. Porém, para ser função, todos os elementos de A teria que ter um único correspondente em B. Vocês viram que está sobrando um aqui, ele não está ligando com ninguém. Então, esse conjunto A e B aqui, essa relação não é função. Olha aqui do lado, essa relação não é função, pois existe o elemento 1 em A que não está associado a nenhum elemento de B, certo? Outro exemplo aqui, 0 tá ligado com 0, 1 tá ligado com 1, o 4 tá ligado com 2 e tá ligado com esse outro 2 aqui é menos 2, tá? E o 9 tá ligado com o 3. Essa relação é função? Vocês viram que todos os elementos de A estão ligados com o elemento em B. Porém, por que não é função? Porque esse elemento 4 aqui, ele tem dois correspondentes. Ele está ligado com 2 e com menos 2. E ele só pode ter um único correspondente em B. Então, também essa relação não é função, pois o elemento 4 no conjunto A está associado a mais de um elemento em B. Entenderam? Não pode ter. Tem que ser somente um correspondente em B, tá? Outro exemplo, vamos ver, conjunto A e B, 1 tá ligado com 5, 2 com 6, o 3 com 7, o 4 com 8. Tá sobrando 9 e 10 aqui. É função? Sim. Por que é função? Porque ele não poderia estar sobrando elemento em A. Em B pode sobrar, certo? Então, todos os elementos de A têm uma ligação com B, tem um correspondente em B. Não tá sobrando ninguém em A. E outra coisa importante é que todos eles têm um único correspondente em B. Então, aqui do lado é função, pois todo elemento de A está associado somente a um elemento no conjunto B, certo? Então, temos que, dados dois conjuntos A e B, e uma relação entre eles, dizemos que essa relação é uma função de A em B. Se e somente se, para todo x pertencente ao A, existe um único y pertencente a B. Ou seja, para todo elemento em A, tem somente um correspondente em B, de modo que x se relacione com y. Ou seja, para ser função, todo elemento de A tem imagem em B. Cada elemento de A só tem uma única imagem em B. Somente um correspondente. Outros contra-exemplos. Só um minutinho, deixa eu arrumar essa luz aqui. Esse conjunto A e B não é função de A em B,
pois há elementos de A, o 2 e o 3 que não têm imagem em B. Tá sobrando elemento em A. Em B pode sobrar, mas em A não pode, tá bom? Outro exemplo. Também não é função. Por que que não é função? Pois há elementos de A com mais de uma imagem em B. Olha lá, um tá ligando, tem dois correspondentes e não pode, ele só pode ter um único correspondente, tá? Outros exemplos, ó, vamos lá, que seriam exercícios, né, aqui no caso, mas eu vou já dar como exemplo para vocês também. Vamos ver, ó. Assinale os diagramas que podem representar uma função. A primeira função não é função. Por quê? Porque tá sobrando elemento em A. Então, não é função. O B é função? Sim. Por que é função? Porque só tá sobrando em B. Em A, olha, todos os elementos de A têm um único correspondente em B. O C é função? Não. Por quê? Porque ele tem dois correspondentes. Olha, ele está correspondendo, o elemento de A tem dois correspondentes em B. O D é função? Sim. Por que que ele é função? Porque o B, ele está recebendo dois correspondentes, mas o B não tem problema, o B pode, que não pode em A. Olha lá, ó, cada elemento de A tem um único correspondente em B. E não tá sobrando ninguém, certo? O E é função? Sim. Cada elemento de A tem um único correspondente em B. F é função? Não, já deu para ver aqui que não, né? Porque olha aqui, ó. Esse elemento de A tem 3 correspondentes em B. Então, não é função, certo?